Parece mentira, mas um ex-piloto de Fórmula 1 e campeão mundial acabou dizendo o seguinte: Lewis Hamilton ainda não deu tudo que ele tem nesse ano de 2022. Ele ainda não acelerou totalmente a sua Mercedes em nenhuma corrida dessa temporada. Vamos entender mais sobre isso? Fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e Lewis Hamilton, heptacampeão mundial com um potencial de se tornar quase decacampeão mundial se nós fôssemos considerar que em todas as suas oportunidades de vencer o título, ele tivesse vencido. Só para quem não tá achando aí que eu tô ficando maluco, vamos considerar aqui 2007, 2016 e 2021. 3 títulos perdidos por pouco. Não que não foram merecidos pelos respectivos vencedores, mas foram perdidos por pouco de Lewis Hamilton. Se ele tivesse vencido, seria decacampeão mundial. Um cara com grande potencial e que demonstra sim que é um dos melhores de todos os tempos. Mas nesse ano, as coisas estão complicadas para o piloto inglês. Isso porque tem um novato do seu lado, demonstrando que também tem grande capacidade de vencer na Fórmula 1. E inclusive bateu Lewis Hamilton recorrentemente desde o início do ano de 2022 com sua Mercedes. George Russell tem mostrado que consegue sim acelerar de uma forma incrível mesmo estando ao lado do heptacampeão mundial. Mas segundo algumas versões, segundo algumas pessoas, na verdade o que acontece é que Hamilton está indo com calma, vamos dizer assim, nesse ano de 2022. E justamente por conta disso, que George Russell tem conseguido ultrapassá-lo, ou melhor dizendo, ter resultados em alguns momentos melhores do que o patrão. Enfim, vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então antes já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações. Agora, no meio da temporada, George Russell e Lewis Hamilton estão respectivamente na posição 4 e 6 do campeonato. E tem demonstrado que a Mercedes tem retornado cada vez mais ao campeonato mundial, pelo menos de construtores, e no mínimo deve ficar em segundo lugar nesse ano se a Ferrari continuar tendo erros recorrentes como está acontecendo nesse ano de 2022. Entretanto, o que mais chama a atenção é o seguinte: George Russell chegou na Mercedes e já sentou na janelinha. Tem conseguido de certa forma ser um dos mais consistentes no grid. Não é apenas mais consistente do que a maioria, perdendo apenas para Nicolas Latifi. Que é uma piada, tá galera? Latifi ficou recorrentemente lá atrás do grid, por isso é um dos mais consistentes. Mas de qualquer forma, George Russell ainda assim tem conseguido ser um dos mais consistentes que estão à frente do grid. Apenas abandonou uma corrida por conta do acidente que aconteceu no GP de Silverstone e ainda assim ele só abandonou porque saiu do carro, já que ele tinha condições de retornar para os boxes e ele saiu para ver se o piloto estava bem. Guan Yu Zhou estava bem naquele momento. Acaba que George Russell foi praticamente perfeito nesse ano. E mesmo nas corridas onde ele teve mais dificuldade, Lewis Hamilton teve mais dificuldade ainda. Problemas atrás de problemas para o piloto veterano da Mercedes. E isso tudo fez muitas pessoas até mesmo duvidarem se ele tinha capacidade de se sobrepor a George Russell. Mas segundo um outro piloto inglês, ou melhor dizendo, um ex-piloto inglês, Nigel Mansell, o famoso leão britânico, o que acontece é que Hamilton realmente tá tirando o pé nesse ano, tá indo com calma. E agora que a Mercedes está retornando cada vez mais ao grid da Fórmula 1 e a possibilidade de vitórias, Hamilton também tem retornado junto com a equipe alemã. Enfim, o que Nigel Mansell disse basicamente foi que Lewis Hamilton não tirou o pé direito da poeira. Tá realmente tirando o pé, vamos dizer assim. Mas que ainda assim ele considera George Russell e até mesmo o próprio Lando Norris, que está em outra equipe, a equipe McLaren, como grandes pilotos da Fórmula 1. Mas que de certa forma, o próprio Russell, novato da Mercedes, está apenas aproveitando essa oportunidade, enquanto Lewis Hamilton não se adequa da melhor forma possível ao novo W13 da Mercedes. Gosto tanto de George Russell quanto de Lando Norris. Acho que a oportunidade agora que George lançou no fato de que Lewis ainda não decidiu tirar a poeira do pé direito, acho que ele está pegando leve esse ano. Acho que ele está fazendo um ótimo trabalho e Lando, quando o carro está funcionando, conseguiu ótimos resultados. Acho que o que estamos vendo é disputar posição com os construtores. Quão competitivos de uma corrida para outra eles são.
E você sabe, em um minuto você pensa, por exemplo, que a McLaren está lá novamente. Eles estão indo muito bem, e então na próxima corrida eles voltam para cá. Acho que você tem os três protagonistas na frente novamente. Você tem Ferrari, Red Bull e Mercedes. E é interessante ver ali Nigel Mansell comparando o tipo de pilotagem de Russell com a pilotagem de Lando Norris e o quanto ele gosta desses dois pilotos, que são dois britânicos. A Fórmula 1, inclusive, tem muito piloto inglês hoje em dia. Mas o mais interessante é falar que Lewis Hamilton ainda não tirou a poeira do pé direito. Para quem não sabe, ele fala isso porque o pé direito é o que é utilizado para acelerar o carro. É uma forma ali de brincadeira, vamos dizer assim, de Nigel Mansell. Mas o que ele acredita realmente é que Hamilton ainda não deu tudo do seu W13. Mas será que isso realmente faz sentido? Entenda que a partir desse momento do vídeo, eu vou começar a dar a minha opinião, mas coletando algumas informações que a gente consegue pegar no decorrer de todo esse ano de 2022 e principalmente algumas entrevistas que os pilotos já deram. Vamos ver se Nigel Mansell tem ou não tem razão. Vamos estudar um pouquinho isso. Vamos começar pelo seguinte: será mesmo que Hamilton não está acelerando tudo? Não está dando tudo que ele tem, tudo que ele pode dar do carro? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu acho muito improvável que isso esteja acontecendo com Hamilton. Eu acredito que ele sim, tudo que ele tem a oportunidade de dar ali do carro, de acelerar, de usar nas curvas, ele tem feito. Se não, um bom exemplo disso é que ele não estaria em alguns momentos errando frenagens, por exemplo, ou então acelerando antes do momento, errando as curvas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o momento do erro é justamente a situação onde o piloto tenta tirar mais do que o carro pode dar. É quando ele ultrapassa o limite, ou seja, é uma situação onde o piloto está dando tudo do carro. Não acredito que ele esteja tirando o pé direito, como disse Nigel Mansell. Mas essa é uma das interpretações das falas do antigo leão britânico. Outra interpretação, e que é muito provável, também pode estar acontecendo, e o próprio Hamilton já admitiu que aconteceu nesse ano. Ross Brown é um dos grandes diretores da Fórmula 1 hoje em dia e foi um cara impressionante que já trabalhou para Ferrari, para Brown GP e outras diversas equipes. E o que ele falou desde o início do ano? Ele falou basicamente que Lewis Hamilton provavelmente estava sacrificando as suas corridas na intenção de encontrar em quais pontos a Mercedes ainda poderia melhorar o seu carro. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Provavelmente Hamilton estava utilizando alguns componentes em seu carro que ele sabia que não eram tão bons assim no fim das contas, mas que ainda assim ele estava utilizando para testá-los, ver se funcionava ou não. Não é à toa que no próprio GP do Baku de Fórmula 1, Hamilton sofreu muito com dor nas costas. Dores essas provenientes de situações específicas que geraram mais porpoising. Hamilton sofreu naquele momento, mas por conta daquilo a Mercedes conseguiu entender um pouco mais o fenômeno e acabou atualizando o carro, desenvolvendo ele e consequentemente nós temos um W13 fortíssimo nesse momento. Mas beleza, Lucas, Hamilton testou esses componentes. Provavelmente ele estava testando novos componentes, mas o que me garante que George Russell também não testou alguns componentes do W13? O que garante? Basicamente nada, mas a entrevista de Lewis Hamilton após o GP do Canadá acabou deixando tudo um pouco mais claro pra gente. Por quê? Porque ele disse que espera que George Russell comece a se tornar um pouco mais um cobaia da Mercedes. Cobaia é justamente aquele que testa algumas coisas, testa alguns elementos, algumas peças. Ou seja, Hamilton admitiu ali que ele era o único que testava peças da Mercedes até aquele momento e por isso, muito provavelmente, perdia em desempenho quando comparado a George Russell. E a partir dali, a gente pode perceber que Hamilton copiosamente, recorrentemente, tinha condições de ultrapassar seu companheiro de equipe nas pistas, o que demonstrava que provavelmente o piloto inglês realmente estava tendo algumas dificuldades até aquele momento ali do campeonato e que talvez ele realmente estivesse tirando, entre aspas, um pouquinho o pé em diversas corridas. Situação essa que a partir de agora, provavelmente, vai deixar de acontecer na Fórmula 1. Mas você concorda comigo? Você acha mesmo que Hamilton podia estar, entre aspas, tirando o pé do seu carro nesse ano, nessas primeiras corridas? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, o que você pensa. Não esqueça de deixar o like e olha,
se você gostou desse vídeo, assista mais esses dois aqui que o YouTube está indicando para você e também se inscreva nessa bola que está aparecendo aqui na sua tela. Se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações para o YouTube te falar quando tiver vídeo novo aqui no canal.